Olá, olá, olá! Sou Mário Franco, estou aqui no meu escritório novo e hoje é o primeiro vídeo, né? E eu resolvi inaugurar esse lugar com esse tema: análise comportamental para vendedores. Que legal! Vamos ajustar aqui um pouco mais a câmera. E é isso aí. Ajeitar melhor o cenário. Estamos aqui para falar então sobre análise comportamental para vendedores. O que é análise comportamental? Bom, eu sou Mário Franco, sou analista comportamental, me identifiquei muito com essa área do desenvolvimento pessoal. E a análise comportamental nada mais é do que o próprio nome diz, que é a análise do comportamento. Por que eu tenho que estudar análise do comportamento? Porque eu consigo, primeiro, me conhecer, ter inteligência emocional, saber quais são minhas melhores opções diante de uma situação, saber o que as pessoas ao meu redor vão decidir, certo? Tem gente que sabe isso por experiência, de forma empírica. Tem gente que sabe isso porque já viveu bastante, então ele tem uma noção do que é que as pessoas estão pensando, como elas vão reagir em determinadas situações, como lidar melhor com as pessoas. Então, a análise comportamental é a análise do comportamento. Só para você diferenciar, é possível analisar um comportamento mesmo que você não esteja presente. É possível ler uma pessoa de uma forma mais abrangente só de ouvir a história a respeito daquela pessoa. É possível conhecer a pessoa e saber mais ou menos como ela reage em determinadas situações. É possível melhorar a comunicação que você faz a uma pessoa a partir do momento que você sabe qual é o comportamento dela, qual é o perfil comportamental que ela tem, ok? Então, a análise comportamental é realmente a análise do comportamento e é possível estudar as variáveis, saber como a pessoa se comporta em determinadas situações. E a primeira pergunta que surge é: por que para vendedores? Porque o nome é Análise Comportamental para Vendedores. Porque eu, Mário, no intuito de ajudar o maior número de pessoas, pensei o seguinte: existem algumas áreas, vendas não é a única, né? Mas existem algumas áreas que são mais abrangentes. Vendas é uma delas, entende? Todo mundo mexe com vendas, né? Todo mundo que trabalha mexe com vendas. Então, é a forma que eu achei de ser o mais abrangente possível. O que é vender? Vender é convencer uma pessoa de uma ideia. Então, vender não é simplesmente quando você tem um produto ou serviço e oferece para alguém. Mas, por exemplo, o que é uma venda? Quando você está desempregado e vai para uma entrevista de emprego, você está vendendo. Você está dizendo para aquele entrevistador: em vez de contratar os outros candidatos a essa vaga, contrate a mim. Então, isso é uma venda. Quando você está afim de uma pessoa, né, e você quer namorar essa pessoa, você está fazendo uma venda. Porque existem outras opções. E entre as opções você quer que ela escolha você. Então não existe como você fugir de uma venda. Por quê? Porque venda tem a ver com o nosso dia a dia. Quando você quer convencer alguém de uma ideia, isso é uma venda. É convencer alguém a fazer algo. É convencer alguém a ter uma determinada atitude. Isso é uma venda. Quando você fala assim: eu não sou vendedor, eu trabalho no escritório de contabilidade, eu sou auxiliar. É uma venda, porque você quer subir de nível. E aí muitas vezes você é muito competente, olha só, você é muito competente na sua área e não consegue avançar. Por quê? Porque você não é um bom vendedor. Você é muito competente na área técnica, mas não é um bom vendedor. Então, por que vendedores? Porque isso abrange toda a nossa vida, tanto na área comercial como nos relacionamentos humanos. Todos nós, os relacionamentos interpessoais, todos nós somos vendedores em algum momento, todos nós precisamos vender para atingir os nossos objetivos.
E os melhores vendedores avançam mais rápido, ok? Então, como vender mais com análise comportamental? Eu estou partindo do princípio que toda venda acontece para um ser humano. Então, pela lógica simples, se eu vou vender para pessoas, quem é que decide comprar? Pessoas. Então, eu preciso entender de pessoas. E a análise do comportamento, ela fala sobre pessoas, não sobre circunstâncias. Então, se você é um vendedor e você quer vender mais, se você é um funcionário que quer subir na carreira, se você está desempregado e quer arrumar emprego, você precisa aprender a vender. E se você já é um vendedor, se você quer arrumar um emprego de vendedor, você precisa aprender a vender. E para aprender a vender, para ter sucesso, além das técnicas de vendas, você precisa aprender a lidar com pessoas. Porque são pessoas que decidem se compram ou não. E qual é a grande estratégia? Vamos pensar assim, qual é o objetivo final, o objetivo macro, o objetivo principal? É você se tornar o número 1 na cabeça daquele de quem vai decidir, vai tomar a decisão. Então, qual é o objetivo final? É você se tornar o número 1 na cabeça de quem vai tomar a decisão. Por quê? Se uma pessoa tem que escolher entre dois produtos, entre o seu e o do seu concorrente, ou às vezes é o mesmo produto, mas ele tem que decidir entre comprar de você ou do seu concorrente, você precisa ser o número 1. Porque se você for o número 2, ele só vai fazer uma compra. Então ele só vai comprar do número 1. Então a importância de você ser o número 1 é que sempre você vai ganhar aquela venda. Se tem uma vaga de emprego, você tem que ser o número 1 na cabeça de quem vai tomar a decisão de quem ele vai contratar. Então você precisa ser o número 1. Não adianta ser o número 2. Se são 15 vagas, aí as chances aumentam. Mas se é uma vaga, então você precisa ser o número 1. Outro motivo. O vendedor pode definir quanto ele quer ganhar. Quanto mais ele se especializa e mais ele vende, mais aumenta o seu salário. Vou te fazer uma pergunta. Você é daquelas pessoas que de repente está no emprego, né? Você é aquela pessoa que está no emprego e que se sente desvalorizado. Você acha que deveria ganhar mais, você acha que deveria ser mais bem valorizado. Então eu vou te contar um negócio. Todo bom vendedor é bem tratado. Todo ótimo, excelente vendedor. Não estou falando de alguém que vende muito. Eu estou falando de alguém que vende com excelência. De alguém que, além de entender as técnicas de vendas, ele também entende sobre relacionamento humano. Por quê? Porque tem gente que é um bom vendedor, mas não sabe se relacionar. Ele corre um grande risco. Tem gente que sabe se relacionar, mas não vende muito bem. Então, vamos unir essas duas coisas. E todo bom vendedor tem emprego. Agora, os excelentes podem escolher o emprego. Então, você fala assim, Mário, eu já sou um bom vendedor. Ok, você vai ser empregado. Você vai ter um emprego sempre. Mas, se você se tornar um vendedor excelente, você vai poder escolher onde você quer trabalhar. Você vai poder escolher os lugares que vão te dar maiores resultados. Então é isso. Ok? Então, com a análise comportamental, você consegue vender mais. Por quê? Dá para identificar os perfis predominantes em uma pessoa só de vê-la. Alguns segundos apenas, quando, lógico, você tem que ter aí a sua cabeça bem treinada, a sua visão muito bem treinada. E aí, quando você vê a pessoa entrando na loja, quando você vê a pessoa vindo na sua direção, quando você conversa ali poucos minutos com a pessoa, você sabe qual é o perfil predominante dessa pessoa. E quando você sabe qual é o perfil predominante dessa pessoa, você vai saber como se comunicar melhor com essa pessoa. E aí, se você se comunica bem, gente, comunicação é uma necessidade de maior importância.
Porque se você tem um ótimo produto, mas você não consegue apresentá-lo para clientes, você não tem venda. Você não tem. A pessoa vem, ela quer o produto, ela sabe que quer, ela já tem a necessidade dela, mas você não consegue conversar com ela. Entenda. De repente ela quer comprar aquele produto e compra do vendedor que está ao seu lado. Simplesmente por causa da comunicação. Por isso eu falei, você precisa ser o número 1 na cabeça do seu cliente. Quando a pessoa pensar no produto que você vende ou no serviço que você oferece, você tem que ser o número 1 na cabeça dele. E se você entende de comportamento, você vai ser o número 1. Quanto mais você treinar sobre comportamento, você vai ser o número 1. Você vai se tornando cada vez mais o número 1 na cabeça do seu cliente. Então, minha história de vida. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Eu comecei a vender balas de chocolate, balinhas, né? Balas de chocolate. Como é que era? Nós comprávamos, eu morava em Santarém, no Pará, e aí tinha o filho de uma amiga da minha mãe que vendia essas balas de chocolate na beira do rio. Para quem conhece Santarém, ela tem um cais enorme. Cais para quem não sabe também, né? É um porto, né? E lá o rio é bem largo e bem grande e ficam muitos barcos naquele cais que aportam, né? Que chegam, que saem, e ali tem todo tipo de comércio, né? Tem o carregador, tem o próprio barco, tem vendedores, tem, enfim. Geralmente a pessoa passa ali 2, 3, 4 dias dentro do barco. Então esse é o momento dela fazer a compra dela, né? Se ela vai comprar coisas para comer na viagem, se ela vai comprar uma revista, se ela vai comprar alguma coisa para fazer na viagem. E aí eu fui apresentado a esse comércio pela primeira vez, e aí meu amigo foi quem me ensinou a vender. A gente chamava ele de Zé. Eu não sei o nome dele todo. Eu sei que o nome dele, a gente chamava ele de Zé. E o Zé, ele me explicou o seguinte, olha, a gente compra um pacote de balinha de chocolate, balas de chocolate, e ele custa R$ 4,95. Na época, R$ 4,95 era grana pra dedéu. E aí a gente compra essas balas, né? Vem várias ali, e a gente compra por R$ 4,95. Compra uns saquinhos plásticos, né? E umas fitas para amarrar. Coloca 25 balas de chocolate em cada saquinho. Vai dar mais ou menos de 11 a 12 saquinhos com 25 balinhas cada um. E nós vendemos a R$1. Então eu comprava por 5, fazia todo essa montagem, né, ali mesmo na beira do rio. A gente parava no lugar, montava ali e vendia 25 balinhas de chocolate por R$1. E aí, vendendo tudo, que a gente tem que fazer essa conta, né? Vendendo tudo, eu ganharia ali em torno de 11 a 12 reais em cada pacote. É fantástico. Ali eu tive minhas primeiras lições na área de vendas. E aí a gente saía de barco em barco, eu saía atrás do Zé, e o Zé oferecia para um e para outro, e eu também fui vendo como é que ele fazia, e fui aprendendo e fui vendendo. E um dia uma coisa me chamou a atenção, porque eu percebi que eu não era um bom vendedor. Lógico, né? Tinha acabado de começar, tinha ali poucos dias. E aí o Zé, eu ofereci para uma mulher, ela não quis. Depois eu continuei andando no barco, né, oferecendo para outras pessoas, e o Zé chegou lá e conversou com a mulher, e poucos minutos de conversa ela quis. Falei, puxa, mas é o mesmo produto. Olha aí a chave girando, né? Então existem argumentações durante a venda, existem abordagens que são necessárias para que uma venda se concretize. E o Zé realmente sabia fazer melhor essa abordagem do que eu. O negócio de balinhas, muita gente fazia isso porque era altamente lucrativo, é o que a gente chama de oceano vermelho, né? Então muita gente estava fazendo isso. Era um produto não perecível, né? Então o que eu não vendesse num dia eu poderia vender no outro dia. E ali eu tive minha primeira decisão empresarial, de negócios, business. Eu tive que decidir se eu continuaria vendendo balas ou se eu iria vender outra coisa. E eu percebi o seguinte: tinha um comércio que era muito mais oceano vermelho, mas que era
um produto que as pessoas queriam mais. Santarém é um lugar quente. E picolé se vendia muito mais. E nessa época, um picolé custava 10 centavos. E aí eu fui ver como fazer para comprar o picolé. Então eu precisaria comprar uma caixa de isopor. E dessa caixa de isopor eu poderia ir na fábrica e comprar o picolé a 5 centavos e vender a 10 centavos. Isso os picolés de frutas. Os de leite eram 6 centavos. Então ambos eram vendidos por 10 centavos. Então em um eu ganhava 40%, no outro eu ganharia 50%. E picolé vendia muito mais rápido. As pessoas compravam mais picolé. Bom, tem a questão da identificação do produto. Eu me identifiquei muito mais vendendo picolé. Existia o risco, né? Porque se não vendesse os picolés naquele dia, eles descongelavam e aí não tinha como vender. E a gente comprava o picolé, então não era consignado, né? Eu tinha que vender todos. O que eu não vendesse era prejuízo. Então eu comprei uma caixa de isopor, mas não uma caixa comum. Eu comprei uma caixa da Coleman, que era uma caixa muito mais robusta, aguentava mais tempo e tudo mais. Então eu comprava mais picolé, ou seja, os outros meninos que vendiam nas caixas de isopor normal, eles tinham que comprar pouco e eles gastavam muito tempo indo até a fábrica e voltando para a rua. Então imagina, aquele entorno da fábrica ali, ele era bem saturado. E eu pensei assim, se eu tenho uma caixa muito melhor, que conserva mais, eu vou mais longe, né? Eu pego mais picolé e vou mais longe. Então logo eu estava vendendo muito mais do que os outros e me dei muito bem nisso daí. E ali eu comecei o meu negócio de vendas, né? E uma das melhores coisas que eu acho, mais estratégicas, se você vai montar um negócio, é você comprar um produto pronto, que já está pronto para venda. Então o tempo que aqueles meninos passavam enrolando as balinhas ali no saquinho, eu não precisava desse tempo. Eu investia toda a minha energia em vender os picolés. E era uma coisa que você fala assim, mas o saquinho de balinha vendia R$1, 25 balinhas e tal, e era mais ou menos o mesmo lucro, né? E o picolé não. Só que o picolé, você chega numa roda de 10 pessoas, você vende 10 picolés. Você chega numa roda de 20 pessoas, você vende 20 picolés. É muito raro alguém que não quisesse um picolé, ainda mais que era baratinho. Então, enfim, eu fui aprendendo sobre isso, né? E com o passar do tempo, eu percebi o seguinte, a teoria dos números. Para quem quiser estudar mais a fundo a teoria dos números, é muito bacana. Todo vendedor tem que saber. Se você trabalha com meta, com objetivos, você tem que saber. Então, coloca aí nos comentários se você quiser ouvir mais sobre a teoria dos números. Mas, em resumo, de forma mais rápida para eu te falar, não vou te deixar aqui curioso também, é você ir crescendo gradualmente os seus números. Então, são os dígitos. Você é um vendedor de quantos dígitos? Isso é importante você ter em mente, né? Quantos dígitos você vende? Tem gente que é vendedor, no meu caso, eu não era vendedor nem de um dígito, porque um dígito começa a partir de R$1. Então, o produto que eu vendia era de 10 centavos, ele era 10 vezes um dígito, né? 10 vezes menos, né? Agora tem o faturamento. Quanto é o seu faturamento diário, semanal, mensal, trimestral e anual? Então, aí é que tá. Tem gente que vende picolé e faz muito dinheiro. Tem gente que vende outras coisas. Se você vende um produto muito caro, enfim, você precisa definir de quantos dígitos. Você é vendedor de quantos dígitos, entende? Então você escolhe o produto, a área, a profissão de acordo com os dígitos que você quer ganhar. Quando eu fui crescendo, eu percebi o seguinte, que eu queria ser uma pessoa que vendesse uma venda fosse maior. Isso a gente chama de venda corporativa, é quando você vende para empresas. Tem pessoas que são vendedores varejistas, é o caso do Silvio Santos, por exemplo. Ele vendia pequenos objetos, né? Ele era feirante, mascate, em alguns lugares é chamado assim. Então tem gente que vende sapato de R$50, tem gente que vende sapato de 500, de 2.000. Então tem gente que vende casa de 20, 30, 50, 100 mil reais, tem gente que vende casa de milhões.
Então, você é vendedor de quantos dígitos? E eu decidi que eu ia falar sobre vendas quando eu chegasse pelo menos a vendas de 5 dígitos. Então, meu próximo passo agora é de 6, tá bom? Novamente, se você não está entendendo o que eu estou falando, coloca aí nos comentários que eu vou explicar melhor o que são esses dígitos. Mas é bem simples, de 1 a 9 é um dígito, de R$10 a R$99 são 2 dígitos, de 100 a 999 são 3, de 1.000 em diante é 4 dígitos, de 10.000, 5 dígitos, de 100.000, 6 dígitos. Então, quanto você ganha por ano? Você precisa decidir. Hoje eu já estou na casa dos 6 dígitos, então para mim já está bom. E aí eu vou aumentar agora para 7 dígitos, é o meu próximo nível, mas enfim. Então, essa é a minha história de vida. Por que eu decidi... Minha história de vida, né? Essa é a história de como eu comecei a vender. Então, como eu decidi criar esse material? Foi dessa forma que eu lhe falei. Primeiro, eu queria dar treinamento de venda, ministrar treinamento de venda a partir do momento que eu tivesse vendas exponenciais. Já melhoraram bastante. É onde eu quero chegar? Não, eu estou no caminho para chegar lá. E eu também resolvi ser o mais transparente possível. Então você pode fazer qualquer pergunta, eu vou responder todas, tá bom? Na medida do possível. Mas eu quero ser o mais transparente possível. Para que você entenda e aprecie melhor. Talvez você tenha alguma situação que eu já enfrentei no passado e a gente vai caminhar junto, tá bom? Como eu decidi criar esse material? Eu decidi criar esse material para ajudar o maior número de pessoas possível, tá bom? Então, esse material, o objetivo dele é esse. Ele é totalmente gratuito. Eu nunca vou vender esse material. Ele é para você fazer ele de forma gratuita. Por quê? Porque com esse material, você vai conseguir alavancar suas vendas. Benefícios de usar análise comportamental. Eu acho que já está mais do que batido pelo seguinte. Você vende para pessoas. Pessoas compram de pessoas. Quem é que decide comprar de você? É uma pessoa vendendo para outra pessoa. Então a venda acontece de pessoa para pessoa. Se a venda acontece de pessoa para pessoa, então você tem que entender de pessoas. Entenda, saber técnicas de vendas é bom. Saber o trâmite administrativo, organizacional, processual de como acontece a venda é ótimo. Mas, principalmente, se você souber tudo isso e não entender de pessoas, você não vai ser um vendedor tão bom assim. Para você ser um ótimo vendedor, um excelente vendedor, você precisa, além de aprender técnicas de vendas, além de aprender como é o processo da venda, né? Quanto custa, quantas vezes dá para dividir, como que funciona o que você está vendendo, você vai precisar aprender sobre pessoas, sobre o comportamento humano, sobre como as pessoas decidem comprar. É isso que eu quero ministrar nesse treinamento aqui. Então, o benefício de usar análise comportamental é essa, porque você vai estudar sobre o comportamento, tá bom? Então, esse treinamento é para você, ele é totalmente gratuito, ele não tem nenhum custo, eu não vou te cobrar nada. Agora, lógico, eu não vou te cobrar, mas eu vou sim querer vender para você outras coisas, não esse treinamento. Vou vender para você outras coisas, tá bom? Se você tiver interesse, você vai acessar o meu site, que é homosfera.com, você vai fazer o cadastro e o treinamento completo vai estar nesse link, nesse site. Por que, Mário, você não coloca no YouTube? Porque eu quero, livre aí, né? Tá aí no YouTube, pronto. Porque eu quero acompanhar os resultados. Eu quero acompanhar para onde vão essas pessoas, que resultados que estão tendo, para poder ajudar melhor. Por quê? Eu falei que quero ser o mais transparente possível. E uma das coisas que eu estou fazendo, eu estou na fase de criar prova social. Então eu sei o que eu estou falando, eu já vendi, eu tenho clientes que já experimentaram isso, mas eu quero mais pessoas. Então eu estou colocando isso para ter mais pessoas aplicando essa metodologia e vendendo e tendo mais prova e tendo mais pessoas. Se você fala assim, Mário, não quero ser ajudado e não quero te ajudar, ótimo. Muito obrigado pelo seu tempo, que Deus te abençoe. Agora você fala assim, Mário, eu quero ver mais, eu quero estudar mais, eu quero ver essa metodologia e tal, totalmente gratuito. O treinamento
de análise comportamental para vendedores. Esse passo aqui, o cerne do negócio, né, o início do negócio, ele é totalmente gratuito e você já tem resultados com ele, tá? Fala assim, eu vou precisar, lá eu vou ver mais alguma coisa que eu tenho. Não. Você vai fazer totalmente gratuito e tem resultados com ele, tá bom? Que Deus abençoe e até uma próxima.